Olá, bem-vindo ao Isto é Sua História, sou a Cristiane Dias e hoje a gente vai conversar com Luiz Fernando Donck, que é fundador da L2D Saúde Digital. Muito obrigada pela sua presença, Luiz. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho da nossa história. Legal. Eu queria que você começasse um pouco sobre a sua história mesmo, lá no passado, né? Antes da sua vida de empreendedor, como que foi o início, né? Onde você nasceu, contar um pouquinho desse pré-momento profissional. Nasci na Zona Norte de São Paulo, eu nasci no bairro chamado Lausanne Paulista, meio divisa com Mandaki ali. Vivi a minha infância toda lá. Mãe professora, pai securitário, sou filho caçula dessa família, sou o mais novo. E eu vivi a minha vida inteira lá na Zona Norte. E assim, sempre estudei em colégios da Zona Norte, que a gente tinha muitos amigos envolvidos, né? Muita gente junto com a gente. E a minha história, assim, de início, indo um pouquinho, caminhando para o empreendedorismo, foi que, assim, eu fui uma criança muito, como que eu posso dizer? Não impaciente, inquieta. Então, eu nunca me conformava com aquilo, apesar de ser uma criança tranquila. Sempre fui uma criança bem sossegada, bem tranquila. Diz a minha mãe que até os 14 anos. Depois dos 14 anos eu fiquei um pouco mais rebelde. Mas eu sempre fui uma criança super tranquila. Mas eu fui uma criança muito inquieta. Inquieta de não me conformar com algumas coisas, sabe? Você sempre ter a dúvida, de querer descobrir por que aquilo, por que não aquilo. E muito curioso. Até uma coisa que minha mãe também reclamava, que era engraçado, que muitas coisas eu quis fazer, então fazia todos os esportes, mesmo que separava, experimentava de tudo. Então fiz os esportes, fiz as lutas, fiz o que for, mas era importante aquilo para mim, era como um conhecimento. Então eu tinha uma necessidade de saber o que era aquilo. Não precisava ser profissional daquilo, mas tentei entender um pouco como funcionava, para tentar entender e ter uma justificativa de algumas coisas que a gente tinha dúvida. Bom, como eu sempre fui impaciente, com os 14 anos que eu comecei a ser um pouco mais rebelde, meu pai, a gente estudava em colégio particular, tudo, mas de classe média, a gente não tinha tudo que queria, né? E eu quis trabalhar para comprar as minhas coisas, mesmo contra meus pais. Meu pai e minha mãe não queriam que eu fosse trabalhar naquela época, achavam que era muito novo, que eu ainda tinha que estudar, mas eu tinha arrumado um emprego meio período numa locadora de videogame, e isso foi muito importante para mim, porque foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo. Não era meu negócio, mas essa fase, eu tinha uma relação com o dono, isso eu observei muito. E até, eu era um pouco audacioso, eu tinha falado assim, olha, pode sair que eu vou tomar conta da loja, eu tinha essas coisas, me achava o gerente da locadora, isso, mas foi uma aprendizagem muito grande, que eu acabava observando como eles faziam, como que eles... Por que ele era empreendedor, né? Qual era a diferença, o que ele fazia, isso foi importante para mim. Nessa mesma época, que eu lembro que meus amigos tinham algumas roupas de grife e tudo isso, e minha mãe me dava, mas não dava todas que eu queria, né? E aí eu lembro que eu pedi para ela para fazer um curso de silkscreen, de estamparia, porque eu queria criar as minhas marcas, eu queria criar muito parecido com as marcas que existiam, mas já que eu não posso comprar, então eu vou criar uma marca minha. Vai fazer. Eu lembro até que eu tinha usado um nome, chamava Lubas Surfwear. E aí eu tinha criado, e eu acabei fazendo esse curso, eu era o único da turma, minha mãe até foi comigo, minha mãe é assim, né, como eu fiz tudo, minha mãe também me acompanhou, meus pais deixaram eu também testar tudo e fazer tudo, né. Bom. E eu fui fazer esse curso, eu lembro que eu era o único menor da turma, mas aprendi a fazer e fiz lá meus rabiscos e acabei fazendo algumas roupas, algumas camisetas, mas isso foi divertido. E foi um aprendizado. Com certeza. De já tentar entender um pouquinho como que funciona a questão de comprar matéria-prima, né, o que agregar valor, né, o que se agrega, como vender, precificar isso. Então isso, eu já fui criando isso dentro da minha formação de profissional. E aí, enfim, claro, vendi para os meus amigos, quem comprou, comprou, quem não comprou não tinha loja nem nada, mas acabei continuando na locadora. E essa locadora foi bem engraçado, teve uma época que foi lançado um novo videogame, e esse videogame tinha uma trava.
dentro desse videogame que só podia cartuchos originais. E Uhum. eu falei, não é possível que... Não é possível. Deve ter de um outro Deve jeito. ter algum jeito que cabe. E aí, fuçando, eu descobri que tinha uma trava, descobri uma técnica para quebrar, tirar essa trava. Uhum. Só que precisava ter uma noção mínima de eletrônica, porque precisava Tá. soldar uma parte, abrir, enfim, tinha algumas características para ser feitas. E aí eu fui numa banca de jornal, comprei aquelas revistas de mexa fácil, placa de circuito, enfim, algumas coisas assim, mas na banca de jornal. Tinha aí, muito isso lendo, antigamente, né? tinha. Você aprendia tudo. Tinha, era curso rápido, né? Tinha de tudo, né? E aí tinha dessa de eletrônica inicial, um negócio assim. E aí eu fui aprender tudo, e aí eu comprei minha mãe me apanhando de novo, meus pais, então eu falei assim, preciso de umas ferramentas. Aí ele comprou, eu fui fazendo um teste, e não é que eu conseguia destravar depois desses videogames, e acabei fazendo isso também, um comércio, vendendo paralelo. Quem tinha comprado os videogames, eu poderia fazer os destravamentos, e acabava usando todos os tipos de cartucho para aquele vídeo. E sempre nessa relação de resolver e de atender o cliente, de tentar resolver aquele problema, tudo isso. Isso sempre fez parte da minha essência. E fomos caminhando. Meu pai, nessa época, falou assim, olha, você quer trabalhar, então, numa empresa mesmo? Eu vou te ajudar a arrumar. E aí eu fui trabalhar numa corretora de seguro, que era de um grande amigo dele, na época. E nessa corretora de seguro, eu iniciei como office boy lá. Mas foi o meu primeiro emprego, vamos dizer assim, registrado, né, em carteira assinada, então tudo isso. E foi no centro da cidade de São Paulo. Também foi um marco muito importante na minha vida, porque não só na questão de ver como as pessoas faziam para montar, mas eu estava tendo uma vivência do meu bairro, né? E aí eu fui para o mundo, teoricamente. Então, fui para o centro da cidade naquela época, era na Barão de Itapetininga, tinha um mapping na frente naquela época, e aí eu aprendi a conviver com diversos tipos de pessoas, né? Então nós tinha desde com o dono da corretora, com os outros office boys, com o ambiente do centro da cidade. Nessa época eu gostava muito de rock, comecei a frequentar a galeria do rock, e então comecei a criar ali e conhecer as pessoas e tentar entender um pouquinho como as pessoas eram. Então também fez parte da questão de respeitar quem era roqueiro, enfim, quem tinha outra profissão, quem era empresário, quem era office boy. Sim. Isso foi muito importante. Depois acabei saindo de lá e lá eu tive uma curiosidade. Lá começou a minha carreira atual. As corretoras de seguro naquela época, então a gente está falando antes de 96, foi em 93 mais ou menos isso, estavam começando a comercializar as carteiras de planos de saúde. Tá. E naquela época não existia a regulamentação das carteiras. Certo. Então, o que era vigente era o que estava no contrato. E as corretoras contratavam médicos para avaliar aquele contrato. Muitas corretoras tinham até médico como membro da corretora, diretor, alguma coisa, que era responsável pela avaliação desses contratos, né, de fazer um estudo para vender um plano de saúde para uma empresa, alguma coisa assim. Isso daí me deixava indignado, porque o médico, né, um custo tão alto para aquela corretora, não precisava operar ninguém, né, não precisava tratar ninguém, precisava ter uma noção de saúde e para saber o que estava contemplado e o que não estava contemplado dentro daquele contrato. Aí me despertou a curiosidade de eu tentar entender como que era o mercado de saúde. Então, nessa época, eu falei assim, mas poxa, será que só precisa ser médico? Eu lembro até hoje que essa época eu falei assim, eu vou ver um curso de instrumentação cirúrgica para eu ter uma noção do que tem essas cirurgias, do que tem nesses contratos, pelo menos para eu saber o que é. Sim. E aí, nessa época, eu descobri que existia faculdade de enfermagem, nem sabia que existia faculdade de enfermagem naquela época. Enfim, conheci outras profissões na área de saúde, né, como fisioterapia, tudo isso que eu também não sabia que era faculdade. Para quem está de fora e um jovem, eu achava que o médico, né, era a formação e tudo era auxiliar do médico. Eu não tinha que enfermeiro era um assistente só, né? Sim. Eu não tinha noção de como funcionava a saúde. E aí eu fui procurar. E nesse tempo eu descobri, eu tinha 16 para 17 anos, que tinha um curso de auxiliar de enfermagem. Certo. Eu não podia fazer faculdade porque ainda eu estava no colegial. Eu não podia fazer a faculdade ainda.
a maioria dos cursos técnicos que tinham, mesmo de instrumentação ou de outros cursos, só podiam depois dos 18 anos. Ah, E tá. esse curso era o único que podia começar com 17, porque eu tinha que me formar com 18. Ah, entei. E aí eu fui fazer esse curso. Uhum. Fui lá para minha mãe de novo. Mãe, ó, entende? Outra Esse é o ideia. panorama, outra ideia. Olha, eu vou te falar, ela tem a maior... Meus pais, eu acho que tiveram a maior paciência, que eu nem sei se eu teria hoje, mas eles tiveram. E eu peguei e fui fazer esse curso de auxiliar de enfermagem. Acho uma coisa totalmente diferente do meu mundo. Sim. Né? Então eu saí da corretora, fui fazer o curso de auxiliar de enfermagem. Nessa época eu estudava à noite, fazia o curso de dia. Uhum. Então eu abri mão de trabalho e fui me dedicar a ter esse conhecimento. E fiz um curso. As pessoas bem mais velhas que eu, que estavam fazendo o curso de auxiliar, tudo novo, anatomia, a intimidade de como que é a saúde, né? Dessa relação com o paciente, Sim. tudo muito novo para mim. Mas eu peguei um gosto. Legal. Eu acho que desde aquela época, a questão de tentar resolver problemas, independente se são problemas de tecnologia, ou problemas de seguro, problemas de roupa, mas também do paciente. Certo. Então, sempre tive uma relação de querer entender um problema e tentar resolver do que eu posso resolver, né? Não poderia ser médico, mas eu poderia amenizar uma doença, alguma coisa, cuidando daquele paciente de alguma forma. Sim. E eu tive um encanto muito grande pela área de enfermagem. Nessa época, eu saí da corretora com a promessa que eu acabaria o curso para voltar para a corretora e não voltei para a corretora. Fui para a área de saúde. Se apaixonou pela área. Me apaixonei pela área de saúde. E eu também tinha 17 anos, andava de branco, achava isso tudo o máximo. Né? Hoje nem tanto, mas naquela época, né, poucas pessoas andavam na rua de branco, tudo. Então, e aí ia sair com os amigos, quem passava mal, chama o Luiz, que o Luiz é enfermeiro, né, e acabava tendo uma relação. E tudo isso somou para eu me empolgar, para eu querer fazer e acontecer, entender um pouco mais. Aí acabei o colegial e emendei a faculdade de enfermagem. Ah, você fez faculdade? Onde você fez? Fiz faculdade, fiz na Unibam. Ah, legal. A Unibam, fiz a Vila Maria, ela na Zona Norte também. E eu fui fazer. E logo no primeiro ano já fiquei encantado com a anatomia, histologia, enfim, toda a parte também de pesquisa, essas coisas. Sim. E no primeiro ano da faculdade eu já me ingressei para ser monitor de anatomia da faculdade. E aí eu participei até de um concurso na USP, no ICB. Eu fiz um ano de iniciação científica de anatomia. Ah, que legal. Lá na USP. E o engraçado que de um corpo, chamava o professor, o laboratório dele do Renato Chopar. E o professor Renato, eu acho que era o único da área de enfermagem. Era biólogo, tinha médico, dentista, mas de enfermagem não tinha ninguém. E foi uma outra fase importante na minha vida, porque ali mostrou que enfermeiro não precisava só trabalhar em hospital. Sim. Tinha linhas de pesquisa, tinha outros segmentos, até os segmentos farmacológicos, né? Empresas farmacêuticas a gente poderia trabalhar. E eu fiquei um ano com eles, fazia faculdade de manhã e à tarde eu ia para a USP todos os dias e fazia iniciação científica lá. Legal. Então, cuidava desde do laboratório dos ratinhos, dos coelhos, até na parte de preparação de lâminas e fiz minhas primeiras publicações, claro, com participação com os professores, com os doutorandos, com os mestrandos, mas foi interessante. Então, eu fui para um congresso luso-brasileiro em Goiânia, no primeiro ano da faculdade, para apresentar junto com os professores uma coisa. Isso para mim foi muito importante, foi muito marcante. E falei assim, poxa, é legal isso, eu acho que dá para estudar, dá para se aprofundar, dá para fazer. E foi no segundo ano da faculdade, no segundo e no terceiro, eu fiz fazendo estágio junto com o hospital, trabalhando na área. E aí eu tive o meu primeiro contato com o centro cirúrgico. Certo. E nesse centro cirúrgico... Que é outro universo também, né? É uma outra visão. Eu estava muito focado com a parte de anatomia, na parte de ciências mesmo da saúde, e fui para a prática, na verdade. Então, no segundo, terceiro ano, eu trabalhei no centro cirúrgico, de um hospital também na Zona Norte, e nesse hospital eu consegui me destacar, não pelo conhecimento, porque eu era estagiário, na verdade, era o primeiro contato, o primeiro emprego, mas na parte de organização do centro cirúrgico. Tá. Porque como eu vinha da corretora, depois eu trabalhei de gerenciamento, da locadora, dessas coisas, então eu sempre fui uma pessoa mais organizada.
Quando eu cheguei nos hospitais para a área de enfermagem, não era um foco da enfermagem naquela época, da parte de tanta organização, tudo isso. Certo. E eu comecei a organizar. Então, eu tinha uma particularidade por causa da corretora, separar notas fiscais, de fazer planilha na época, de fazer material consignado. E eu tinha uma facilidade para fazer isso. Uma parte mais administrativa. Isso. Né? E isso me destacou. E eu acabei tendo um gosto por isso também. Falei, poxa, pode ser minha contribuição na área hospitalar, na área de enfermagem, também dando um pouco preparando o ambiente para ter uma cirurgia que tenha tudo mais seguro, né, que tenha organizado, a parte de documento, material, controle, essas coisas todas. E nisso, eu fiquei nesses 2 anos fazendo isso. E no último ano da faculdade, eu conheci um médico, que era professor de economia da saúde, que ele falou assim, poxa, por que você não quer fazer um estágio, você não pode fazer um estágio em uma empresa que faz consultoria hospitalar? Ele constrói o hospital e faz toda essa parte de organização, de gestão de hospitais. Eu falei, interessante. Sim. Vou fazer o estágio. Então, no 4º ano, eu fui fazer estágio numa empresa que não existe mais, chamava Contex. E essa empresa, do Carlos Achê, foi uma empresa que me deu uma outra visão de saúde. Lá, eu era o mais novo, eram todas pessoas que tinham um conhecimento, uma bagagem de gestão em saúde muito grande. Tinha um pessoal que estava vinculado ao São Camilo, tinha um pessoal da Faculdade de Minas Gerais, enfim. E eu acabei aprendendo muito com eles. E eu virei um consultor júnior, naquela época, para dimensionamento de enfermagem. Então, eles construíam, nós reformamos a Santa Casa de Belo Horizonte, um centro cirúrgico naquela época, construímos algumas 3, 4 clínicas pelo interior de São Paulo, e essa empresa, eu ficava responsável de montar quanto pessoal precisa de enfermagem, o que a enfermagem precisa, as regras do que... Isso foi muito interessante. E aí, a minha relação começou não só com o pessoal da empresa, mas também com empreendedores, com donos de hospitais, com donos de clínicas. Foi fazendo networking da área. Diferente da área de saúde. E foi uma fase interessante, porque aí eu me formei e continuei nessa empresa um período. Me formei na faculdade em dezembro, eu fiquei até em março, mais ou menos, nessa empresa. E porque, para minha época, recém-formado, então pegava o avião de manhã, ia para Belo Horizonte, ia para Cuiabá. Para mim era um reconhecimento profissional importante isso para recém-formado. Com certeza. Então eu acabei acompanhando esses diretores e eu acabei aprendendo muito com eles, muito mesmo. Inclusive fiz até uns cursos de aperfeiçoamento na época, de custos hospitalares, uma questão de gestão até de auditoria de qualidade. Eu acabei fazendo alguns cursos com eles, porque me interessava muito isso. Em março do ano posterior que eu me formei, em 2002, 2003, eu reencontrei a minha ex-chefe, quando eu fiz o estágio no hospital, na Zona Norte. E essa minha ex-chefe falou assim, poxa, eu estou em outro hospital, estou num grupo, numa rede de saúde, de um grupo de saúde grande, de um plano de saúde, onde tem hospitais de rede própria, os hospitais próprios. E ela falou assim, vem trabalhar comigo, eu tenho uma vaga que eu preciso de um supervisor de UTI. Aí eu falei na época, Roseni, o nome dela. Eu falei, Roseni, mas eu não sei nada de UTI. Eu trabalhei em centro cirúrgico, tudo. Eu falei assim, eu não tive contato no estágio da faculdade, né? Da coisa. Ela falou assim, mas é isso que eu preciso. Eu preciso de alguém que vem sem vícios, mas que tenha noção organizacional, porque eu preciso organizar as minhas UTIs. E eu aceitei o desafio. Então eu saí dessa empresa, fui para lá, eu entrei primeiro como um cargo assistencial, 6 meses eu fui promovido como supervisor e deu certo o desafio. Então, a minha proposta de mudança, de melhoria na parte de gestão funcionou super bem. E aí, entrei numa pós-graduação de gestão hospitalar, depois acabei engatando um MBA na FGV de gestão hospitalar e sistemas de saúde, no CEAS. E lá, eu já estava na Intermed, que é o grupo que eu trabalhei, já estava há um ano e meio, e foi uma outra visão, fiz uma pós-graduação importantíssima, tive contato com matérias específicas da minha área, com professores que tinham uma vivência real hospitalar, de atuação na área de saúde, e essa troca foi muito importante. E eu conseguia aplicar isso onde eu trabalhava. E isso, para mim, foi também um divisor, porque
Eu entrei como enfermeiro assistencial, fui para supervisor, fui coordenador das UTIs, depois fui coordenador dos pronto-socorros, fui ser gerente assistencial do Hospital Nossa Senhora, na época no Santa Cecília. Depois eu fui gerente hospitalar, também de enfermagem assistencial, no Hospital Nossa Senhora do Rosário. Então eu fiquei 5, 6 anos nessa empresa. Eu subi todos os cargos que tinham de enfermagem, mas essa pós foi fundamental para eu colocar na prática algumas coisas. E nesse caminho, eu acabei assumindo alguns projetos pessoais lá, como a gente foi fazer a humanização da maternidade, fizemos a humanização do pronto-socorro, foi implantação de selo de acreditação no hospital, participei desses processos, onde também foi super complexos, mas gratificantes depois no final. E dentro deles, eu tive o primeiro contato com tecnologia em saúde. Então lá a gente tinha um departamento chamado Case, era um departamento de gerenciamento de pacientes crônicos, que a gente fazia uma telemedicina, só que por telefone na época. Estamos falando em 2003, 2004. E esse contato marcou. Então, como eu sempre fui ligado, sempre gostei de tecnologia, eu acabei tendo essa proximidade e fazendo estudos paralelos do que tinha de tecnologia, o que não tinha. Entrei um pouco no mercado de diagnóstico por imagem, então para entender como funcionava a tomografia, ultrassonografia, ressonância magnética, e esse mundo começou a me contaminar. E eu achava que era interessante, como gestor, tentar trazer algumas tecnologias para resolver problemas do dia a dia, problemas assistenciais, ou facilitar, melhorar, monitorar esses pacientes. E isso ficou na minha cabeça. Tive essa presença com a Intermédica, tive um acompanhamento com alguns amigos que eu acabei fazendo com empresas de tecnologia paralela, muito embrionário na época, mas importantes. Em 2008, 2007, eu saio da Intermédica e vou para um hospital grande aqui em São Paulo, que ia inaugurar uma nova unidade, já com o propósito de entrar para coordenar o início desse hospital, era uma inauguração, mas também de vir para ajudar a implantação das novas tecnologias. Certo. E isso foi o segundo contato que eu tive com a tecnologia em saúde. Porque na Intermédica Saúde, a gente teve contato com alguns exames e com o call center. E nesse outro grande hospital, eu tive contato com a telemedicina diretamente, a consulta online. Tá. Dentro de todas as suas complexidades para a época, as suas dificuldades para a época. Mas eu vi que aquilo era uma solução estratégica e importantíssima para o nosso país. Tá. É uma questão geográfica, cultural, financeira, enfim, tudo isso. Só que não existia regulamentação, não existia nada. Falei assim, poxa, eu preciso me aperfeiçoar mais. Comecei a estudar mais, arrumei algumas imersões com empresas para fazer fora, para conhecer um pouquinho mais. Fiquei nesse hospital de 2008 até 2012, 2013, e eu fiquei lá, mas sempre tentando me aperfeiçoar um pouco mais nessa questão de tecnologia. Em 2013, eu propus para esse próprio hospital se poderia ter um produto desse, que a gente poderia comercializar isso na rua. Né? Vender isso para empresas privadas, para empresas, para colocar para os funcionários de qualidade de vida, tudo, e não houve um interesse. E aí despertou e falou assim, bom, se não há interesse, eu continuo com o meu interesse. Então eu vou tentar vender isso. E paralelamente, eu fiz contato com uma empresa multinacional na época que estava presente aqui no Brasil. A sede era no Chile, mas ela estava presente no Brasil. E logo eu tive um contato com o CEO dessa empresa, conheci na feira hospitalar que tinha na época. E nessa feira hospitalar, a gente acabou mantendo uma relação. E ele entendeu o meu propósito e eu virei um representante comercial dessa empresa, dessa multinacional. Tá. Então, eu fazia um papel meio de consultor. Então, eu comecei a visitar hospitais, planos de saúde menores, organizações sociais que terceirizavam serviços públicos, e fui levar a proposta de implantar a saúde digital, a telemedicina na época, que eu vendia, para conectar as unidades deles, né? Para facilitar, para você ter uma avaliação de médico em tempo real, tudo isso. E teve aderência na época. Apesar de ser muito novo isso, em 2013, 2014, quase ninguém falava sobre isso, mas existia sim
uma vontade, mas não tinha uma crença que aquilo funcionava ou não funcionava. E eu falei, não é possível, então vamos ter que colocar isso na prática, vamos trazer. Então eu comecei a investir, de comprar equipamento meu próprio, para levar para fazer piloto, para mostrar que funcionava. Não tinha nada meu, era tudo terceirizado. Essa empresa, essa multinacional, com médicos amigos meus, a gente fazia um mix ali e tentava entregar essa solução para esse cliente, dentro da possibilidade daquele ano. Foi bem, a gente começou a caminhar. A saúde digital, a telesaúde, chega um momento que às vezes ela só compensa quando você faz um share, se você faz um compartilhamento disso, porque senão fica muito caro para uma instituição só, para um hospital. Então, aí eu comecei a tentar desenhar, por exemplo, uma equipe de cardiologia, eu posso atender quantos hospitais? 6. Então, a gente começou a mudar a estratégia um pouquinho dessa consultoria para tentar organizar isso. Só que, como consultor, eu precisava que alguém pagava essa conta. Uhum. Então, o hospital não queria pagar ela inteira, tinha que dividir com outro hospital. E aí a gente chegou a hora e falou assim, olha, então eu preciso montar uma empresa de prestação de serviço que ofereça esses serviços fatiados, proporcionais para o tamanho de cada necessidade de cada cliente. E com isso, a gente abriu uma startup em 2015, chamada L2D, saúde digital, na verdade na época era L2D telemedicina, e a ideia foi que a gente, ainda usando a plataforma da empresa internacional, da empresa multinacional, usando essa plataforma e usando os meus médicos, eu poderia compartilhar e vender melhor esses serviços. E aí a gente tinha algumas dificuldades. Tinha clientes que não tinham a internet disponível naquela velocidade, e aí a gente começou a agregar dentro dos projetos e colocar isso. Enfim, chegou um momento que foi assim, em 2016, isso já era um ano, em 2016, foi assim, não vai dar, vou ter que montar minha plataforma, vou ter que ter um portfólio de produtos que eu faça a complementação do que o cliente não tem para rodar a telemedicina. E aí juntei com mais 2 sócios na época, um advogado e um administrador. Eu precisava do embasamento jurídico, porque ainda não tinha uma regulamentação, então a gente tinha que saber até quando eu posso, quando eu não podia. Existiam algumas regulamentações, mas não como hoje, né? Existia a regulamentação da interconsulta, tudo isso. Então a gente tinha que moldar produtos específicos para atender a legislação e atender o cliente naquele momento. E trouxe um administrador, porque a gente começou a ter as complexidades, né, de gestão, tudo isso, e eu precisava também desse braço direito. Eles vieram inicialmente como funcionários, e aí eu brinco, até hoje eles estão comigo, e eu brinco e falo assim, olha, se der certo isso aqui, eu vou dar tantos por cento para você e tantos para você. E deu certo, eles são sócios hoje, até hoje da empresa. Que legal. E acreditaram no produto, no projeto, e trabalharam, saíram dos seus empregos para ganhar menos, porque acreditaram, e estamos juntos até hoje no projeto, estamos até hoje. Então, em 2016 é um marco. A L2D sai de empresa de consultoria para prestadora de serviço. A gente começa a desenvolver a plataforma nossa, então próprio, porque eu precisava de uma plataforma onde eu tinha domínio de customização, domínio de atendimento para o cliente, e não plataformas traduzidas de americano para brasileiro. Não tinha uma flexibilidade de customização, eu precisava disso. A gente acabou parando de terceirizar médicos e contratar médicos diretos, ser funcionários nossos para prestar esse serviço. A gente também conseguia customizar melhor o atendimento, conseguia ter uma linha, uma metodologia de atendimento, um protocolo de atendimento muito mais eficiente. Nós começamos não só na parte das consultas, mas também de ir para a área de telediagnóstico, então a parte de radiologia. Isso a gente já começou a desenvolver bem forte, isso em 2016. E nós tivemos em 2016 3 grandes clientes, que foi no estado de Santa Catarina. Tudo isso que eu estou dizendo é em São Paulo, né, L2D. E aí eu tive um baita de um cliente, era um cliente importante na época, foi o primeiro cliente que falou assim, tá bom, contratado para a gente vai resolver esse problema, tudo isso em Santa Catarina, na região de Balneário Camboriú. Só que eu não tinha dinheiro para manter 2 escritórios. Então nós mudamos o escritório para lá e operamos por lá, por vários motivos. Primeiro que também a gente tinha uma facilidade de arrumar médicos, os médicos mais jovens lá, que estavam prontos muito mais permeáveis para usar a tecnologia.
Nós tínhamos o dinheiro do cliente, que ele queria resolver aquele problema, e nós fomos todos para lá. Eu continuei morando aqui, o Lucas morava lá, um dos sócios, e a gente dava esse suporte, mas a gente vivia para lá, vivia para cá. E usamos lá como uma grande vitrine. Uhum. E deu certo também o projeto. Usamos de vitrine, fomos para o Rio Grande do Sul, atendendo outros clientes grandes no Rio Grande do Sul. Acabamos indo para o Paraná, Pará, enfim, acabamos expandindo. Voltamos para São Paulo. Porque também aquela ideia de ir para Balneário Camboriú, que era mais fácil para arrumar os médicos mais jovens, também não tinha mais a quantidade que a gente precisava. Eu precisava ir para um polo grande de saúde. Voltamos para São Paulo. Certo. E aí voltamos para um escritório na Zona Norte, Uhum. São Paulo. E lá nós reorganizamos a empresa. Então, nós montamos a equipe própria. Então, nós já tínhamos um software próprio. Começamos a customizar os serviços de telediagnóstico e telesaúde. E isso a gente começou a expandir isso para o Brasil inteiro. E hoje, então, a L2D oferece... Qual é o core business, exatamente? O que vocês oferecem hoje? Hoje a gente não usa mais a nomenclatura de telemedicina ou telesaúde. A gente usa como saúde digital. Uhum. A L2D hoje ela tem 3 grandes pilares de serviços. Que é a telesaúde, que é o telediagnóstico e o monitoramento e gestão de pacientes com doenças crônicas. Uhum. Então, a parte de telesaúde são toda a parte de consultas online. A nossa plataforma hoje ela é um prontuário único, onde a gente consegue conectar aparelhos, devices, pacientes, com diversos tipos de atendimento. A gente consegue centralizar isso num único prontuário. Uhum. E com isso, a gente consegue oferecer vários tipos de serviço. Então, na parte de telesaúde, a gente oferece todo tipo de consulta online, médicos e não médicos, psicólogos, nutricionistas e todas as especialidades médicas. O paciente pode ser atendido por um aplicativo, ou pode ser atendido na sua unidade básica de saúde, ou na sua empresa, ou numa cabine, ou em um ônibus, enfim. Hoje a gente consegue customizar para qualquer tipo de atendimento de consultas online. Certo. Temos parceria com diversas empresas de internet, empresas de equipamentos, de hardware, e a gente consegue conectar e customizar isso para qualquer tipo de necessidade. A segunda grande pilar é o diagnóstico por imagem. Hoje a gente tem alguns contratos pelo Brasil inteiro com parte de radiologia, então a gente coloca ressonâncias, tomografia, enfim, coloca todo o nosso software, onde o tecnólogo faz o exame na ponta, pode estar lá no interior de Goiás, o tecnólogo faz essa imagem só para a nossa plataforma, nosso médico em São Paulo, ele olha, já lauda e manda no mesmo momento. Então isso a gente consegue ser muito mais rápido, muito mais assertivo e levar para essas cidades um laudo que às vezes tinha dificuldade Sim. de encontrar esse próprio profissional na cidade. Imagino. E não só na parte de diagnóstico por imagem, de radiologia, tomografia, como eu falei, mas toda a parte de exames gráficos também, eletro, mapa, Holter, parte de dermatoscopia, retinografia, enfim, tem diversos exames que a gente coloca o equipamento nessas cidades e realiza o laudo ou até a interconsulta à distância. Uhum. Facilita isso muito também, aumenta a capilaridade de acesso ao exame, que às vezes a cidade dependia do médico para laudar e hoje não precisa mais. E a terceira grande pilar é uma coisa nova que a gente lançou esse ano, que é o gerenciamento de pacientes crônicos. O que é isso? A gente pega do cliente, público ou privado, a população de pacientes que tem uma doença crônica, vamos citar o exemplo da diabetes. Então, aquele meu cliente, plano de saúde ou prefeitura, tem aquele número de diabéticos, e hoje o maior problema desses diabéticos é a falta de interação, a falta de adesão ao tratamento dele. Muitos acabam desistindo, às vezes a marcação de uma consulta é demorada, e isso acaba desestimulando, ele não toma um remédio, às vezes não consegue pegar o remédio. O que a gente tem? Nós temos um sistema onde a gente cadastra esses pacientes. Ou eu posso fazer o cadastro, ou a prefeitura informa, ou o cliente, a operadora informa com os dados desse paciente. A gente coloca no nosso software, onde é feito um screening, onde eu divido esses pacientes com grupos de complexidade, mais complexos, mais graves, para os menos graves. Certo. E cada grupo desse, eu tenho uma metodologia de cuidado e monitoramento. Então, vamos dizer assim, então o paciente mais grave, ele pode ter desde um smartwatch, onde a gente consegue controlar ele por sinais vitais em tempo real. Legal. E eu tenho uma central de enfermeiros e médicos 24 horas, onde vai monitorar esse paciente. Então, se esse paciente tiver uma hiperglicemia, a minha central fica sabendo. Pode ligar para o paciente, o senhor está bem? Está precisando de alguma coisa? Ele fala, não, eu exagerei aqui um pouco. Olha, então amanhã,
né, não exagera, eu vou te ligar de novo para ver se o senhor está sentindo bem. E essa integração com o paciente, essa interação com o paciente, ela é importante para a adesão ao tratamento. Para Certo, ele com estar, certeza. faz parte da jornada desse paciente, né? Ele se sente também dentro acolhido dessa forma, né? E aí a enfermeira liga semanalmente para esse paciente, aí se ela vê que esse paciente precisa de um acompanhamento psicológico, já encaixa uma consulta de psicologia, uma consulta de nutrição, uma dúvida farmacêutica, ou até a consulta mesmo com o seu médico. Às vezes tem prefeituras, quando a gente está com a atuação da prefeitura, às vezes a gente encaminha para o médico da prefeitura, já existe um grupo de acompanhamento de diabético, a gente acaba auxiliando esse grupo para fazer essa adesão ao tratamento, para a gente dar continuidade. Isso funciona super bem. E a gente acredita muito nisso, que é um serviço integrado com a telesaúde e com o telediagnóstico, que é uma forma de a gente tratar preventivamente na casa do paciente, no smartphone dele. Uhum. E com isso a gente tentar ter mais qualidade de vida para todo mundo e a gente baixar. Esses são os 3 pilares de serviço da L2D Saúde Digital hoje. E quais são os maiores desafios de trabalhar na área de saúde atualmente? Primeira coisa, nós não podemos esquecer que o Brasil é muito grande. Uhum. Né? Eu tenho viajado muitos países do mundo para conhecer um pouco da saúde de cada país. Aí fala assim, porque... eu estou dando um exemplo, né? A Estônia é um país conectado que tem uma saúde... Sim, mas tem 1 milhão de habitantes o país inteiro. A diferença, né? Portugal tem uma organização, a Europa tem uma organização assistencialista um pouco mais favorável, bacana. Fui em Israel também, mas veja, a organização é muito menor. Nós estamos falando de um país de mais de 220 milhões de habitantes, com um problema geográfico tremendo. Tem cidades na Amazônia que demoram 7 dias de barco. Sim. Né? E até tive uma reunião no passado com o Ministério da Saúde, um encontro de outras empresas junto, e falou que o maior desafio, né? Falou assim, vocês conseguem colocar a internet lá? Eu falei, consigo. Hoje tem... Né, tem as internets via satélite, a gente consegue colocar uma maleta com todos esses equipamentos, mapa para ir rodando e descer de barco, conseguimos. Consegue colocar médico, consigo, colocar outra especialidade, sim. Aí uma pessoa lá falou assim, mas lá não tem energia elétrica. Eu falei, então isso eu ainda não consigo resolver tudo isso. Então, eu só estou comentando para mostrar tão complexo que é o Brasil na questão de saúde. Nós temos vários Brasils dentro do Brasil, né? Então, nós temos os grandes polos de saúde, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, enfim, Recife, que nós temos o que tem de melhor da saúde no mundo, de tecnologia, o que for. Mas nós temos países que não temos cidades que não temos energia elétrica, não tem um profissional de saúde. Eu acho que o grande desafio é a gente tentar fazer o acesso, a gente conectar todas as unidades de saúde e tentar, através dessa rede, tentar distribuir, encaixar essas soluções para melhorar o acesso. Acompanhando os programas do governo, que tem de levar médicos para todas as cidades, Sim. eu acho que a tecnologia vem para levar exames, hoje já tem tecnologia de exames laboratoriais, levar exames diagnósticos, levar especialidades para esse interior todo. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. E o maior desafio do mundo, não é só no Brasil, é a questão de integrar tudo isso, né? De ter prontuário único, né? Todas as informações geradas. Todo mundo fala muito de ciências de dados. O que nós vamos fazer com os dados? São importantes, claro, concordo que é o petróleo do futuro, mas eu acho que ainda a gente está no desafio de como ter esses dados conectados, eficiente, com maior clareza para a gente analisar tudo. Eu acho que é o maior desafio hoje do mercado de saúde. Certo. E para a gente finalizar, quais são suas expectativas para os próximos anos, né? Tanto dentro da L2D como suas expectativas mesmo, planos para o futuro, o que você pode adiantar para a gente? Planos de futuro, eu não sei, pode ser que eu fique inconformado com alguma coisa ano que vem, que eu mude totalmente a linha. Mas para a L2D é um grande desafio. Eu acho que a saúde digital é o presente e é o futuro. Não existe retrocesso da saúde digital. Pelo contrário. A cada hora se cria alguma coisa. Claro que tem muita coisa que cria que a gente não consegue aplicar, mas tem muita coisa boa. Eu acho que o grande negócio é tentar desenvolver soluções para resolver, ajudar a saúde das pessoas. Eu acho que a gente tem uma revolução
da indústria farmacêutica, que vem com remédios inteligentes, vamos dizer assim. A parte de DNA vem muito forte, isso também se discute muito no mundo. E a inteligência artificial agregada a todos esses sistemas e para a gente trazer soluções para isso. Eu acho que o grande desafio é a integração. Eu acho que a L2D hoje está trabalhando fortemente para o futuro a questão de integrar, não só integrar todos os devices, tudo para nós, mas também que a gente faça a integração com outros sistemas, que a gente participe de um ecossistema, que a gente compartilhe melhor para todo mundo, melhor para a saúde do Brasil inteiro. Eu acho que esse é o grande desafio novo e é o que a gente está trabalhando para isso. Eu criei uma outra empresa paralela chamada Ambardot. Eu faço um pouco de mentoria, às vezes até investimento em algumas startups que eu acabo tendo interesse. É óbvio que a gente tem um interesse maior pela área de saúde, mas eu já tenho algumas startups que a gente tem investido na área de alimentação, na área da questão de mobilidade, algumas outras coisas. Eu acho que eu nunca vou conseguir, eu nunca vou sossegar com isso, eu vou acabar vendo, eu acho que tem muita gente boa. Eu tenho viajado, como eu falei, eu tinha viajado em alguns países que são referências de tecnologia, mas a gente não está perdendo em nada para nenhum país. Eu acho que a gente tem startups importantíssimas. Sim. Eu até brinquei em Israel, que a gente foi conhecer 2 empresas de saúde digital, e aí o pessoal falou assim, nossa, olha, eu falei, gente, deixa eu falar, nós temos coisas melhores lá no Brasil, porque era de outras áreas também, as pessoas às vezes não estavam acostumadas, a gente tem que parar com essa síndrome de cachorro vira-lata, né? É verdade. E achar que aqui é tudo porcaria, pelo contrário, a gente tem uma leva, uma juventude muito boa. Eu tenho visitado muitos centros de inovação pelo Brasil, em especial no Sul, no Nordeste está se criando algum centro de tecnologia, e eu estou muito feliz de encontrar pessoas jovens com ideias muito boas, que eu acho que são grandes empresas no futuro. E estou participando, estou neste meio. Então estou conhecendo tudo, estou fazendo parceria com alguns fundos de investimento da Europa, para a gente tentar ver o que tem aqui, para levar para lá, e vice-versa. E eu acho que isso eu vou canalizar um pouco mais no futuro, mas a L2D sempre vai ser a minha inspiração, o meu laboratório de coisas boas e coisas que às vezes nem tão boas assim. Mas eu acho que isso é o futuro nosso. Legal. Queria agradecer então, Luiz, a sua participação e todas as informações interessantes que você trouxe hoje pra gente. Cris, eu que agradeço, muito obrigado por dar esse espaço para a gente falar um pouquinho, não só da minha vida, mas também um pouquinho da L2D. Estamos aí. Quem quiser visitar nosso LinkedIn, o meu LinkedIn é LF Donk, mas da L2D é L2D Saúde Digital, no Instagram ou no Facebook, enfim. E o site também é www.l2d.com.br. Tá ótimo. Estamos à disposição. Obrigado, viu? E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até logo.